Fala Minas, fala meu povo, Cadu Lopes chegando aqui na sua tarde na Rede Mais Record TV. Estamos aqui ao vivo na sua televisão e também nas plataformas de streaming. Você pode acompanhar a gente pelo Facebook, pelo YouTube aqui da Rede Mais Record TV. Olha, hoje o programa tá imperdível. A gente tem muitas atrações, muita informação para levar para vocês aí. Por isso, é importante sempre relembrar. Se você está assistindo em algum serviço de streaming aí, já dá o like, já dá a curtida, já compartilha com seus amigos, com sua família. A gente tem, inclusive, no YouTube da Rede Mais, uma seção de cortes. Então, se você não quiser assistir o programa inteiro, você pode assistir o corte do nosso programa do dia e dos outros programas que a gente já está completando aí 2 meses. Tá muito bacana, tem muita gente mandando mensagem, inclusive participe com a gente. Não é Fala Cadu, é Fala Minas. Então você aí, morador de Minas Gerais, que está aqui no sul e sudoeste de Minas Gerais, na Zona da Mata, você que está também no norte de Minas, manda sua mensagem pra gente, participa do programa, porque hoje o programa tem muita brecha para você entrar junto com a gente, dando a sua opinião e a sua participação. Vamos começar o programa falando o seguinte, ó. Eu quero que renda as imagens que eu separei aí de um senhor, um cidadão. Esse cidadão, você lembra dele? Teve aquele rolo que aconteceu lá em Brasília, né? Depredação do patrimônio público, histórico, né? Do nosso país. Quebraram tudo lá. E esse cidadão aí, que seria da cidade de São Lourenço, ele pegou a Constituição e trouxe pra cá. Trouxe pra cá, pro sul de Minas Gerais. E aí, na semana retrasada, se eu não me engano, a gente trouxe esse caso para vocês, inclusive com um advogado, porque aqui a gente não só traz o caso, mas analisa o fato. Isso que é o diferencial do nosso programa, não é só trazer o recorte do jornalismo, mas a gente vai mais a fundo da história. Inclusive, na época, o advogado falou ali o tanto de coisa que podia acontecer caso ele viesse a ser preso. Pois bem, e ontem aconteceu o que a gente já estava esperando. Ele acabou sendo preso. Continua com as imagens dele aí, porque esse homem que levou a réplica da Constituição de 88, né, ele foi preso pela Polícia Federal nesta última quarta, na cidade de Varginha. Ele é um designer, tem 50 anos, ele entregou essa réplica aí no dia 12, e 4 dias depois, né, 4 dias após os ataques na Praça dos Três Poderes lá, onde ele teria participado. E agora ele está preso, vai ficar à disposição da Justiça, sabe-se lá até quando. É triste a gente falar isso, porque isso daí que aconteceu no dia 8, nunca aconteceu antes na história dessa nação, né? Algo inimaginável, como eu disse, que pessoas ali invadiram, destruíram o patrimônio público, mas o principal de tudo, no meu ponto de vista, eles afrontaram a democracia. E como a gente vai falar sobre democracia hoje, eu quis começar o programa com essa ideia aí para vocês sobre esse caso que aconteceu ontem aqui em Varginha, dessa prisão. Quem vai falar de democracia não é só eu, não, porque eu sempre falo muita borracha. Por isso eu trouxe especialistas para falar sobre a democracia do nosso país. Aqui do meu lado esquerdo está Sandro Amadeu Cerveira, reitor da Unifal. Tudo bom, Sandro? Tudo jóia, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para a gente conversar um pouco sobre esse tema tão importante. E aqui do meu lado direito, o professor José Roberto Porto. Ele é professor de Direito Constitucional, Teoria de Estado e Ética da Unifal também. Tudo bom, professor? Tudo bom, Cadu? Boa tarde a todos e a todas. Estou muito feliz de estar aqui. Eu já vou jogar uma coisa aqui para vocês, que é o seguinte. A democracia, ela está em risco? Sem dúvida, Vocês que escolhem. A democracia está em risco, está em crise. Isso é uma realidade não só no Brasil, mas no mundo. A gente vive, na última década, um processo de diminuição dos direitos civis e dos direitos políticos, de enfraquecimento das democracias, e isso é uma tendência global que também se manifesta aqui no Brasil, e os atos criminosos do dia 8 de janeiro são o ápice desse processo de afronta, de ameaça à democracia no caso brasileiro.
Professor Sandro, eu sinto que desde 2014, 13, 14, com aquelas manifestações que foram manifestações a nível nacional, né? Sim, que sim. teve no Brasil inteiro, inclusive aqui na região, em Alfenas, Varginha, e também no sul, sudoeste, Zona da Mata, qualquer lugar, qualquer cidade grande tinha uma manifestação lá. Eu acho que, eu sinto, não sei se é o senhor, desde aquela época a democracia ela vem ali na corda bamba, né? Então, uma coisa que eu acho muito interessante para pensar isso é pensar que a democracia ela gera um certo paradoxo mesmo, porque ela promete, e está correta a promessa dela, da ampliação dos direitos e da participação das pessoas na tomada de decisões, no controle do Estado e na expectativa dos benefícios dessa democracia. E exatamente por isso ela acaba aumentando a liberdade para as manifestações. Por outro lado, quando você aumenta a expectativa e a democracia, os processos de tomada de decisão são um pouco mais demorados do que num regime autoritário. Às vezes, a entrega não é exatamente o que a pessoa espera, ela acaba gerando esse paradoxo. Mais demanda por direitos, mais vocalização e, eventualmente, o risco, né, que a gente tem enfrentado das pessoas acharem que o fato de que é o regime democrático que é o problema, quando, na verdade, nós estamos falando, né, dos problemas normais de um governo, que é de implantação de políticas públicas. Então, é um paradoxo, e que não é um paradoxo só brasileiro, é um paradoxo desde a democracia como nós a conhecemos modernamente. Assim, é lógico que a gente tem a liberdade de expressão, né? A gente tem a liberdade ainda de ir e vir aqui no nosso país, tudo, mas me preocupa um pouco as pessoas que não se aprofundam no tema política e que acabam ganhando repercussão e notoriedade nas redes sociais e acabam virando porta-vozes de um grande público. E a partir desses porta-vozes, criam-se ali, que são os influencers, né? Tem esse nome bonito, né? Influenciador digital, né? Sim. E a partir desses grandes influenciadores, eu sinto que, aos poucos, eles vão apertando os atos que eles falam que são democráticos, mas se você vê na lei, não tem nada de democracia ali, não tem nada de liberdade. É eu contra você e o que você pensa, para mim, não importa. Não sei se é essa visão que o senhor sente. Com certeza. A gente vive um desafio, que é um desafio já centenário, mas se acentuou com a chegada das redes sociais, que é o desafio de regulamentar a liberdade de expressão. É um direito fundamental, exprimir de maneira livre o pensamento, mas essa expressão ela tem que ter limites. Nenhum direito fundamental é absoluto. E a liberdade de expressão ela também encontra limites na ofensa a outros direitos. Eu não posso, no exercício do meu direito de expressão, ofender a honra das pessoas ou ameaçar as instituições democráticas. E aí o que a gente vive hoje é essa dificuldade das instituições de lidar com a regulamentação das redes sociais, e aí surgem essas figuras que se julgam exercendo a liberdade de expressão, mas, na verdade, o que elas estão fazendo é praticando atos ilegais, acirrando a polarização e trazendo problemas para a convivência social. Eu queria comentar uma coisa, já tem sido bastante repetido isso, até nas redes sociais, inclusive, mas tem um filósofo, né, o Karl Popper, que fala sobre exatamente esse paradoxo, que é outro paradoxo do regime democrático, que é o da tolerância. Se num regime de tolerância você permitir o florescimento e o fortalecimento da intolerância, você leva ao fim da tolerância. Porque o intolerante, ele vai usar o espaço dado pela tolerância, pela democracia, enquanto for conveniente para ele. No momento em que ele consegue tomar o poder pela força, pela violência, né, como nós estamos vendo aí, é o desejo, pelo menos, expresso de alguns, né, de tomar o poder através de uma maneira autoritária, o passo 2 é exatamente o fim da possibilidade da liberdade de expressão, da liberdade democrática. Então, é sim necessário uma regulação para dizer até que ponto nós podemos ir. E como o professor acabou de colocar muito bem, qualquer direito ele é limitado pelo fato de que nós vivemos em sociedade. Pegar um exemplo básico, o próprio direito à propriedade privada. Você tem a sua casa, você pode fazer absolutamente tudo que você quer na sua casa? Não.
Porque existem coisas que, se você fizer na sua casa, vão prejudicar o seu vizinho, vão prejudicar a comunidade um pouco mais ampliada. Então, nós temos normas que são coletivamente definidas para dizer, olha, a sua liberdade vai até aqui para que o direito do seu vizinho não seja prejudicado. A liberdade de expressão, a liberdade democrática é a mesma. Eu não posso sair ofendendo, agredindo de maneira inconsequente, sob pena de destruir a própria estrutura da democracia. E além da questão das redes sociais, a gente também tem um impacto atual das Forças Armadas entrando na área da política, o que nunca deveria ter acontecido, porque as Forças Armadas são um braço do Estado. Ela não é o Estado, ela não é os três poderes, ela faz parte dos três poderes. E ela responde ao chefe maior do Estado, que é o presidente da República. Né? Então, quando você tem ali um viés político dentro de funcionários públicos, vamos dizer assim, são todos funcionários públicos, né? Sim. Todos que estão ali para defender o Estado. E olha, não estou fazendo crítica às Forças Armadas no sentido de que não deveria existir, e tem gente que fala de desmilitarização. Cara, se cair uma guerra aqui, são eles que vão proteger a gente. E eu sou um grande defensor no sentido que eu fiz tiro de guerra, que é o serviço militar obrigatório, e de lá fiz grandes amizades e consegui ter um pouco mais de disciplina na minha vida. Então gosto, não sou um contrário não, mas sou contrário à politização das Forças Armadas. Você acha que isso também acaba sendo, professor José Roberto, algo prejudicial à democracia? Com certeza, Cadu. A proposta constitucional para as Forças Armadas é que elas sejam instituições de Estado e não instituições de governo e tampouco instituições ligadas a um partido ou outro. A partidarização, essa politização eleitoral das Forças Armadas, isso traz ameaças muito graves para a democracia. A gente viveu nas últimas décadas um momento da história brasileira em que as Forças Armadas estiveram mais afastadas da vida política do que nas décadas anteriores. Você pega a história brasileira, é uma história de grande participação política das Forças Armadas. A partir da Constituição de 88, isso mudou e a gente conseguiu construir um regime político menos permeável à interferência política dessas instituições militares. E nos últimos anos essa tendência teve uma reviravolta e é preciso, sem dúvida, agora trabalhar na discussão profunda e na reforma dessas instituições para valorizá-las tecnologicamente e associá-las ao que é, de fato, as suas finalidades constitucionais. Defender fronteiras, preparar para as intervenções necessárias e não participar de disputas partidárias. Isso é algo totalmente desvinculado do que as Forças Armadas devem ser. É isso aí. Temos algumas participações da Dona Cida de Juiz de Fora, tá falando que o programa tá muito bom, parabéns, nota 10, Dona Cida, né, sempre junto com a gente aqui participando. Tem outras pessoas falando aqui, ó, não quis se identificar, ó, muitos desses golpistas são os religiosos alienados, que faz tudo que líder religioso manda. Isso é um perigo também. Tem outras pessoas falando assim, Cadu, em 2017 teve invasões, o judiciário, se agir dessa forma partidária, também é uma ameaça à democracia. Concordo em partes. Eu acho que o judiciário também não poderia ser algo tão político quanto é. Querendo ou não, o judiciário ele acaba sendo político. É uma ferramenta política, eles têm o direito de falar o que eles bem entenderem lá. Só também não gosto muito dessa questão aí, né? Tem aqui as participações, o Emerson de Campo Belo, que estava falando sobre a questão, né, dessa questão do viés religioso dentro da democracia. Ó, a democracia não está ameaçada, é apenas alguns radicais cansados de comunismo, corrupção, mentiras. Fábio de Poços de Caldas. Não vou cercear a liberdade de expressão de ninguém aqui. Né? Teve uma senhora que falou que vai desligar a televisão porque ela falou que o Lula é ladrão. Aí a opinião dela. Eu também não sou muito fã do Luiz Inácio Lula da Silva, mas ele foi eleito democraticamente e agora são 4 anos que nós teremos com ele ali, entendeu? Também não sou muito chegado no Luiz Inácio Lula da Silva, não. Só para dizer que às vezes vai falar assim, o Cadu é comunista, o Cadu é fascista. O que eu gosto é isso, quando me chama dos dois, quer dizer que eu não estou em nenhum desses viés aí. Tudo isso que a gente está falando, professores, eu acho que está dentro desse livro aí que a gente vai falar um pouquinho agora, né?
que é o Filosofia Política, que é do curso da Unifal. Da onde que saiu esse livro aí? Vocês são 2 dos 6 autores dessa publicação, correto? Exatamente. Se você quiser falar, você está com o livro Claro. mais... Bom, esse livro ele tem origem num curso que é ministrado, um curso de filosofia política, que é ministrado na Unifal, já está na terceira edição do curso, é um curso gratuito. Deixa eu pegar aqui pro senhor. Em regra, as aulas são aos sábados e o convite fica aberto para quem quiser participar. Esse livro ele é um produto da segunda edição do curso. A segunda edição do curso teve como tema democracia e a partir das aulas que foram ministradas nesse curso foi editado esse livro que traz debates do campo do direito, das ciências sociais, da história, da filosofia e também da economia, autores que são professores da Unifal e também de outras instituições, discutindo sobre várias perspectivas o tema democracia. Professor Sandro, eu acho que é interessante esse debate, né? É interessante esse tipo de literatura e que as pessoas deveriam se interessar mais a isso, inclusive, né? Porque a gente acaba entrando na ideia de muito político por causa que a gente não entende como é que funciona o sistema, né? Exatamente. Um dos capítulos nossos é exatamente sobre a questão da engenharia política, né? Como é que você cria os sistemas para tomar as decisões, né? Um país de mais de 200 milhões de pessoas precisa tomar decisões que cheguem a todas as pessoas e que valham para todas as pessoas, independente dos nossos gostos, elas têm que ser obedecidas. Como é que você faz para tomar essa decisão? Tem toda uma engenharia, e essa engenharia tem sido pensada há mais de 200 anos, é uma das coisas que eu trabalho junto com a Zara, minha companheira de aula desse curso, para que exatamente, como é que a gente faz para tomar a decisão? Porque não é banal. Basta você pensar organizar um churrasco da família ou dos amigos, né? Você precisa agregar uma série de vontades ali para chegar a uma decisão. Imagina você conseguir fazer isso democraticamente para mais de 200 milhões de pessoas. E aí a gente tem que estudar mesmo. Por exemplo, né, conceitos que são usados, palavras que são usadas, às vezes de maneira como se fossem, né, como você falou, como xingamentos, são conceitos, elas precisam ser estudadas para ser entendidas. O que você está chamando quando você diz que alguém é comunista? O Brasil nunca teve um regime ou uma ameaça comunista verdadeira na nossa história, porque você não teve sequer a aproximação que alguns países tiveram de uma eventual revolução socialista ou comunista no país. Entretanto, a mitologia que se criou em cima disso, ela efetivamente ainda assombra as pessoas. Como é que você combate isso? Estudando. Quer dizer que existe comunismo, que existe isso, aquilo, precisa entender o que é comunismo, o que é socialismo, o que é democracia, né, o que é fascismo, para que a gente possa, que o debate não seja uma briga de quinta série, um xinga de comunista, outro xinga de outra coisa, e fica nisso. Né? A gente precisa de realmente discutir as coisas, né, como elas são. O Brasil hoje é uma república democrática de modelo liberal. Né? O Zé Roberto pode me corrigir se eu estiver exagerando, mas ela está marcadamente dentro do modelo liberal, que é o modelo dos Estados Unidos, é o modelo da Europa, e isso quer dizer que não tem nada de comunismo no nosso sistema. As pautas que muitas vezes são chamadas de comunistas, elas não têm nenhum vínculo com a história da história socialista. Elas são pautas do liberalismo. Direito das pessoas LGBTQIA+, direito das pessoas sem terra, direito ao trabalho, direito à assistência social, são todas pautas que já foram exaustivamente discutidas, em alguns casos implementadas, inclusive nos Estados Unidos, por exemplo, com o New Deal e outros, que são dentro do modelo da democracia liberal. E que nós precisamos aperfeiçoar, precisamos melhorar. Sim, muito. Porque a gente não pode ficar também ficando o tempo todo se espelhando nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos eu gosto até de brincar, né? Vai cortar o dedo lá nos Estados Unidos para você ver o que vai acontecer com você. Você vai gastar uma grana. Aqui a gente tem o SUS, a gente tem outros serviços sociais que são de suma importância, inclusive estudados por outros países, né? Então o Brasil não é tão ruim assim. O que a gente tem são pessoas ruins administrando essa jossa aqui. Professor, uma última pergunta, a gente está com 2 minutinhos só. Então aqui dentro a pessoa ela entende um pouco sobre a questão de como funciona a democracia. Perfeito. Alguns temas essenciais para compreender
democracia são tratados, estrutura institucional, fisiologia, a questão da relação entre política e economia, trabalhando a ditadura do livre mercado. Também eu redigi um capítulo sobre ameaças à democracia no Brasil e no mundo, e o 5º capítulo versa sobre educação e emancipação. Porque também a gente precisa trabalhar a democracia não só no nível macro-institucional, mas também no nível microsocial. Esse partilhamento de autoridade, ele tem que estar na nossa relação com o Estado, mas ele também tem que estar na nossa relação interpessoal, na família, na escola, na associação de bairro, na relação entre os veículos de comunicação e as pessoas. A democracia, ela é um tecido vivo que tem que permear as relações sociais. Isso é muito bom. Quanto tempo, Grazi? Estamos aí chegando ao final do primeiro bloco. Professor, quero agradecer demais aí a participação de vocês hoje no Fala Minas. Eu acho que teve muita gente que não gosta de ouvir, mas eu acho que é importante que a gente fale sobre isso na TV aberta. Eu tô trazendo essa discussão porque eu acho que é de suma importância a gente falar sobre isso. Obrigado, viu? Eu agradeço demais e queria reforçar que nós estamos planejando já a próxima edição, vamos divulgar, estão todos convidados. Nós estamos, como Unifal MG, estamos aqui em Varginha com os nossos cursos aqui na área das ciências sociais aplicadas, economia, gestão pública. Então, aqueles que quiserem se aperfeiçoar, estudar, tem aqui 100% gratuito nossos cursos todos. Temos também a pós-graduação. Lá em Alfenas, o nosso foco temos a área da saúde, das licenciaturas. Em Poços de Caldas, temos as nossas engenharias, 100% gratuito, como você disse. Assim como o SUS, nós somos a educação que é bancada pelo Estado como dever do Estado e direito do cidadão. E nós temos muito orgulho disso e queremos que as pessoas venham para aproveitar esse patrimônio, esse tesouro do povo brasileiro, que é a universidade pública. É isso aí. Eu sou muito fã da Universidade Pública, tanto que eu estou pensando em fazer esse curso. Professor, obrigado aí, viu, o professor José Roberto Porto. Cadu, eu que agradeço e, como disse o reitor Sandro, nós da Unifal estamos abertos tanto para essa interação com os veículos de comunicação, porque é nosso dever estar aqui, quanto para uma interação mais direta com as pessoas, que é também o nosso dever, a nossa satisfação realizar. É isso aí. Muito obrigado. Eu vou fazer um breve intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com mais Fala Minas para vocês. Até já!